primeiro e talvez um dos maiores mistérios dos Estados Unidos tem suas origens ainda na colonização do país. Uma colônia inglesa com mais de 100 pessoas desapareceu sem deixar nenhum vestígio. A única coisa deixada para trás foi uma palavra escrita no tronco de uma árvore: Croatoan. Oi, eu sou a Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On. Esse canal que se dedica inteiramente a falar sobre mistérios, histórias sombrias e crimes reais. No episódio de hoje, o mistério de Croatoan. Eu vou começar esse vídeo pedindo para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificação. Isso porque nós temos vídeos fixos todas as terças e quintas-feiras, mas a gente sempre solta vídeo extra aqui no canal. Eu tô sempre produzindo conteúdo extra e soltando em dias aleatórios da semana. Então é importante que você ative as notificações para você não perder esses vídeos. Se você está nos vendo ou nos ouvindo por alguma das plataformas de áudio em que o Creep On também está disponível, seja no Spotify, no Deezer ou em qualquer outra plataforma, segue a gente dentro dela também, tá? Porque isso ajuda a plataforma entender que o nosso conteúdo é relevante e indicar para mais pessoas. E, gente, se vocês quiserem ficar mais próximos de mim, ver mais ou menos o meu dia a dia, me segue também nas redes sociais. Vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar passando também na tela, tá bom? Esse episódio especificamente, gente, vai requerer aqui algumas referências históricas, uma contextualização, então vão haver datas, muitos nomes, muitas datas. Quando eu fui escrever o roteiro, eu tentei simplificar o máximo possível pra gente não se perder no rolê, mas segura aqui na minha mão, pega a sua pipoquinha, presta atenção para você não se perder no meio da história. Em 1492, apenas 8 anos antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui em terras tupiniquins, Cristóvão Colombo chegava à América do Norte. Como a gente sabe, boa parte da colonização dos Estados Unidos foi feita pelos ingleses, mas a colonização oficial dos ingleses lá no Novo Mundo só se iniciaria em 1607, com a fundação da cidade de Jamestown, na Virgínia. Porém, em 1565, a Espanha já havia criado o primeiro povoado colonial permanente ali no território norte-americano, que era o povoado de Saint Augustine, que ficava localizado onde hoje é a Flórida. No entanto, antes do início oficial da colonização dos ingleses nos Estados Unidos, que ocorreu em 1607, o explorador inglês Walter Heylingham recebeu da rainha, no dia 25 de março de 1584, uma carta lhe dando plenos poderes para colonizar os territórios ainda não reclamados do Novo Mundo. Essa carta dizia que ele teria até o ano de 1591 para fazer isso, ou então esses poderes seriam retirados dele, essa autorização seria revogada. Ele fez, ele organizou uma primeira expedição que não foi bem sucedida, e após o fim dessa primeira expedição, ele acaba delegando esse trabalho para um cartógrafo e artista inglês muito conhecido e renomado chamado John White. Em 1587, 118 colonos ingleses, que incluíam mulheres e crianças, então não era um grupo formado só por homens, só por soldados, por assim dizer, mas eram realmente famílias que resolveram embarcar nessa jornada junto ao John White rumo aos Estados Unidos, para colonizar o Novo Mundo. Eles aportaram, então, na costa da ilha de Roanoke e, após aportar, o plano inicial seria que eles se direcionassem para a Baía de Chesapeake, aonde eles deveriam fixar a colônia. Porém, não foi isso que o John White fez. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual eles resolveram ficar ali realmente em Roanoke, já que na Baía de Chesapeake eles teriam uma fonte quase que ilimitada de ouro, cobre e prata vindo das montanhas. Só que por algum motivo, que não se sabe qual é, o John White resolveu se fixar ali mesmo em Roanoke. Então eles aportaram, desceram e já começaram ali a levantar acampamento e estruturar a colônia. A frota exploratória chegou à costa dos Estados Unidos no verão de 1587
e era composta por 3 navios: o Tiger, o Granville e o Roebuck. E eles foram bem recepcionados pelos nativos ali da ilha de Roanoke, então até aí tudo ok, né? Durante a ancoragem, o Tiger, né, o navio, acabou sofrendo um acidente e eles perderam boa parte dos suprimentos que eles haviam levado. Como eu disse para vocês, esse grupo de colonos não era composto somente por homens. Tinham mulheres, tinham crianças, né? Tinham mulheres grávidas, inclusive. Então, eles perceberam logo assim de cara, quando aconteceu o acidente, que eles não iriam conseguir sobreviver por muito tempo na ilha, né? Somente com os suprimentos que sobraram nos outros navios. Foi nesse momento que o John White começou a ser pressionado pelos outros integrantes do grupo de colonos a voltar para a Inglaterra para buscar mais suprimentos. Só que ele não queria fazer isso, porque a família dele inteira estava na expedição. Então estava ali a esposa dele, a filha dele, que inclusive estava grávida durante a viagem, e agora a netinha dele, que havia nascido já em solo norte-americano. E só a nível de curiosidade, a Eleanor, que era a filha do John White, ela estava grávida durante a viagem e chegando aos Estados Unidos, ela deu à luz a primeira cidadã inglesa nascida em solo norte-americano, né? Uma menininha que foi dado o nome de Virginia Dare. Mas, gente, mesmo a contragosto, não tinha muita opção. O John White, ele também percebeu que ele não teria outra escolha a não ser pegar alguns homens e retornar para a Inglaterra para buscar mais suprimentos. E foi exatamente isso que ele fez. Cerca de um mês depois deles terem chegado nos Estados Unidos, no dia 8 de setembro de 1857, o John White e mais 10 homens, 10 colonos, totalizando assim 11 pessoas, tá? Retornam para a Inglaterra na expectativa de trazerem mais suprimentos para o restante da colônia que havia ficado em Roanoke. Chegando em solo inglês, eles são surpreendidos com uma péssima notícia. Havia estourado a guerra entre a Espanha e a Inglaterra, a Guerra Anglo-Espanhola. E a Rainha Elizabeth I havia decretado que nenhum navio poderia sair dos portos ingleses, isso porque provavelmente os navios seriam necessários para as batalhas. E o John White ficou sem ter o que fazer. Ele não conseguiu sair da Inglaterra e retornar logo em seguida para Roanoke, como era o plano dele. E ele só conseguiria retornar para Roanoke 3 anos depois. Isso porque durante todo esse período estava rolando a Guerra Anglo-Espanhola e ele não podia sair dali. Ele não tinha como voltar para ajudar os colonos. É muito bizarro a gente pensar que, era uma coisa que ele não tinha sequer como se comunicar com aquelas pessoas e avisar, olha, eu não vou conseguir voltar agora porque tá rolando uma guerra que eu realmente não consigo sair daqui e ir para aí. Né? Não tinham formas de comunicação. Então, assim, a gente tá falando de um outro continente, não dava sequer para enviar uma carta, né? E normalmente, quando os exploradores eles faziam esse tipo de viagem, eles sabiam que coisas assim inesperadas poderiam acontecer. Então, eles costumavam fazer certos combinados, né? Por exemplo, precisou voltar para o seu país de origem por algum motivo, você combina algumas coisas com as pessoas que ficaram ali na colônia, né? Para que, se por acaso acontecesse algum imprevisto, você ter consciência do que teria acontecido. E foi o que o John White fez. O John White chega para Eleanor, a filha dele, e fala para ela assim, olha, se por algum motivo vocês tiverem que sair daqui de Roanoke, da colônia, às pressas, seja por algum ataque ou porque faltou comida, por qualquer motivo, eu quero que você deixe escrito em um dos troncos de árvore que foi feito o muro, né, a paliçada ao redor do forte, deixa escrito o nome do local para onde vocês estão indo. Se vocês tiverem ido de bom grado, deixa só o nome escrito. Agora, se vocês tiverem sido forçados a saírem daqui e irem para esse lugar, escreve o nome e faz uma cruz na frente do nome. Ela, beleza, vou fazer isso, se acontecer alguma coisa, eu vou deixar essa mensagem para você. Em 18 de agosto de 1590, que era inclusive o dia do aniversário da neta do John White, da Virginia,
ele consegue retornar para Roanoke. Para surpresa do John White, quando ele retorna a Roanoke, ele não encontra ninguém. O assentamento havia sido destruído, as casas tinham sido derrubadas, né? E era um assentamento que estava muito mais evoluído do que quando ele voltou para a Inglaterra. Só que mesmo assim estava meio que abandonado, tinha muito mato alto, né? Algumas casas tinham sido destruídas, tinha teias de aranhas por todos os lugares e não tinha sinal nenhum de ninguém, nem dos colonos, nem dos nativos e nem dos navios que ficaram lá. Porque eles foram com 3 navios. Um sofreu um acidente na ancoragem, que foi o Tiger. Ele retorna com um dos navios e teria mais um lá. Só que o navio também não estava lá, então, era como se simplesmente todo mundo tivesse evaporado. Não tinham sinais de confrontos, como se tivesse tido alguma guerra, não tinham corpos e nem covas ali no assentamento, nem ao redor do assentamento. Então não tinha sinal de que aquelas pessoas que haviam ficado lá tivessem sido mortas. O John White e os homens que haviam ido com ele nessa missão, né, de resgate dos colonos começam a procurar alguma pista do que poderia ter acontecido aos colonos. E é aí que eles encontram gravado em um dos troncos da paliçada, a imensa cerca de madeira que circundava o forte, 2 palavras. A primeira palavra era só CRO, que formava CRO. E era como se a pessoa tivesse começado a escrever e não tivesse conseguido terminar. Depois, em outro tronco, eles encontram a palavra Croatoan. E mais nada. Mas absolutamente nada. Não haviam roupas, não haviam objetos, não haviam comida que tivesse sido deixada para trás, mantimentos, não havia absolutamente nada. Somente a palavra Croatoan escrita no tronco de uma árvore. Mas o que é Croatoan? Na realidade, se sabe exatamente do que se tratava essa palavra. Croatoan é o nome de uma ilha que ficava ali próxima a Roanoke, mais precisamente ao sul da ilha de Roanoke. E o John White, ele pretendia ir até Croatoan para fazer essa verificação, para verificar se a família dele, né, a esposa dele, a filha, a neta dele e os outros colonos teriam ido embora para lá por algum motivo, teriam saído do forte, né, ali do assentamento e ido para Croatoan, ou porque tinham sido ameaçados, ou porque tiveram problemas com a alimentação, alguma coisa assim, e foram buscar ajuda lá. E um dos motivos que fazia ele acreditar que isso fosse possível é que tinha um nativo de Croatoan que tinha sido muito pacífico com os colonos, né? Inclusive, o John White havia nomeado ele como cacique de Croatoan e de Roanoke. Obviamente, não sei como, com que poder ele fez isso, mas o homem branco chegava nos lugares achando que mandava em tudo, inclusive nos nativos, né? Ele realmente se tornou o cacique de Croatoan. Então, o John White, ele achou que talvez eles tivessem ido buscar socorro na ilha, né, por algum motivo. Só que ele não conseguiu ir até Croatoan. Isso porque começou a se formar uma tempestade muito forte, houve alguns problemas com o navio, e o dono do navio resolveu retornar para a Inglaterra. O John White, então, nunca retorna a Roanoke, não consegue descobrir o que aconteceu com a sua esposa, com a sua filha e com a sua neta, e nem com os outros colonos que haviam ficado na ilha. Esse caso, gente, ele foi, assim, inspiração para livros, filmes, muitas histórias. Inclusive, tem um episódio de Supernatural. Se você é fã de Supernatural, você vai lembrar que é baseado nessa história. O nome do episódio é, inclusive, Croatoan. E eu não vou lembrar aqui qual que é a temporada e o número do episódio, mas eu vou procurar e vou deixar aqui embaixo no box de informação para vocês, tá? Mas, assim, tem muitas histórias que foram inspiradas nesse rolê todo. E isso gerou muitas lendas. Tem uma história de que o Edgar Allan Poe, antes de morrer, sussurrou a palavra Croatoan, sabe? Então, assim, se criou todo um mistério em torno dessa história.
E é lógico, né, gente, já que assim, não ficou nenhum vestígio desses colonos. Eles nunca foram encontrados, eles nunca se manifestaram dizendo, nós aqui somos os colonos perdidos da ilha de Roanoke. E é óbvio que uma história desse tipo vai gerar muitas teorias. Eu vou trazer para vocês aqui algumas dessas teorias, tá bom? E vocês vão ver que elas oscilam desde teorias bem racionais até coisas assim extremamente fora da caixinha. A primeira teoria que eu vou trazer para vocês é de que os colonos de Roanoke haviam se integrado a nativos, e provavelmente nativos que viviam em Croatoan. Vocês lembram que eu disse para vocês lá no início do episódio que a expedição que o John White liderou até a América do Norte não foi a primeira que o Halligan, né, aquele cara que recebeu a carta da Rainha Elizabeth lá em 1584 para colonizar os Estados Unidos, ele já havia organizado uma outra expedição que deu muito ruim, né? E é justamente essa primeira expedição que teria dado motivo para os colonos fugirem para Croatoan e terem se integrado lá aos nativos da ilha. Em 1585, um ano depois do Halligan ter recebido a carta da Rainha Elizabeth, ele nomeou um homem chamado Richard Grenville para liderar a primeira expedição ao Novo Mundo. O Richard, junto com outros homens, que incluía aí o John White também no meio do rolê, tá? O John White participou dessa primeira expedição. Eles vão na primavera de 1585 para os Estados Unidos, né? Para o então Novo Mundo, né? Que não era os Estados Unidos ainda. Tô sempre me referindo como os Estados Unidos, gente. Nessa época o nome não era Estados Unidos, tá? Esse primeiro grupo, era formado só por homens e só soldados. A grande maioria deles eram soldados, veteranos de guerra, homens acostumados a lutar. Eles foram para a América do Norte na intenção de se fixar na ilha de Roanoke e formar ali uma colônia, né? E realmente formar um grupo de colonização. Então, na primavera de 1585, eles partem da Inglaterra para o Novo Mundo e se fixam realmente lá em Roanoke. Mas deu ruim, tá, gente? Deu ruim porque o maior navio que carregava a maior parte dos suprimentos deles acabou naufragando. E eles perderam também a maior parte dos seus suprimentos, assim como a expedição que havia sido coordenada, né, pelo John White alguns anos depois, aconteceu com a primeira expedição também. O Grenville, o líder dessa expedição, acaba retornando para a Inglaterra com alguns homens para buscar mais suprimentos e o John White acaba voltando junto com ele também. E ele deixa uma pessoa ali liderando no lugar dele. Essa pessoa era um cara chamado Ralph Lane, que fica ali na colônia junto com mais cerca de 107 homens para darem continuidade aos trabalhos. E os outros membros desse grupo retornam para a Inglaterra com o Richard Grenville. Eles partem em agosto de 1585, prometendo retornar em abril de 1586. Então, levariam somente alguns meses. Durante esse período que o Ralph Lane ficou ali liderando o grupo, os nativos e o grupo de colonos se davam bem. Então, os nativos, inclusive, ajudaram eles, partilharam comida com eles, ensinaram eles a caçar, ensinaram eles a pescar. Foi assim de boaça. Só que abril de 1586 chega e a expedição, né, o restante da expedição, não retorna. E os ânimos entre os nativos e os colonos começam a ficar acirrados. O Ralph Lane, ele tirou do cu dele, eu acho, gente. Não sei de onde ele tirou essa ideia. Em alguns lugares eu li que ele criou essa teoria da conspiração. Em outros lugares eu vi que rolava um burburinho de que isso era verdade. Mas, enfim, o fato é que ele chegou à conclusão de que o cacique da tribo de Roanoke estava planejando atacar a colônia. E aí ele resolve que eles deveriam atacar primeiro. E aí o que eles resolvem fazer? Eles vão até a tribo, atacam na covardia mesmo,
decapitam o cacique da tribo e colocam fogo em absolutamente tudo. Depois disso, eles retornam para a colônia para se esconder. E aí, depois de alguns dias que isso aconteceu, uma frota inglesa que estava retornando do local onde hoje é a Flórida, né? Que era um acampamento espanhol. Ele passa pela ilha de Roanoke e o Ralph Lane resolve fugir de lá, porque ele estava com o cu na mão dos nativos retaliarem eles de alguma forma. Então eles entram nos navios e rapam fora, vão embora, fogem de volta para a Inglaterra, mas ficam 3 homens que não conseguiram chegar a tempo até o navio, eles ficam para trás. 2 semanas depois, o Granville, né, acaba retornando para Roanoke e encontra a colônia completamente destruída. E os 3 homens que haviam ficado para trás também não estavam lá. Então, eles já foram os 3 primeiros colonos que foram considerados perdidos, porque não se conseguiu encontrar nenhum sinal deles. Ao que parece, os nativos tinham retaliado o ataque brutal e covarde que o Lane fez à tribo deles e haviam matado aqueles 3 homens e destruído a colônia. E o que isso tem a ver com a colônia de 1587? O fato é que muitas pessoas acreditam que os nativos tenham retaliado, né, esse ataque que foi feito pelos ingleses lá em 1585 com os colonos que tinham ido com John White. Então é provável que eles tenham se vingado, matado todos os homens, pego as mulheres e as crianças e enviado para Croatoan para que eles pudessem viver ali, já que lá havia um aliado dos ingleses. É claro que tem alguns pontos que poderiam refutar essa história. Por exemplo, se os nativos houvessem atacado a colônia de Roanoke, por que não tinham sinais de lutas, né, de uma guerra? Por que não tinha corpos ou covas ali? E óbvio, tem a possibilidade disso não ter acontecido, mas também tem a possibilidade deles terem jogado no mar os corpos ou alguma coisa assim, né? Faria sentido. Essa é uma das teorias mais lógicas da história toda, tá, gente? Porque, assim, tem teorias que vão desde abdução, óbvio, como sempre, buracos de minhoca, portais para outra dimensão, todo esse rolê que a gente já é acostumado a ver quando acontecem casos misteriosos assim, e que tipo assim, são teorias que deveriam meio que assim, se todo mundo desapareceu sem deixar explicação, é óbvio que eles podem ter sido abduzidos, né? E aí a culpa sempre cai em cima dos coitados dos aliens. Ou então ter entrado em um portal para outra dimensão e por isso não ficou nenhum vestígio deles. Mas existem outras teorias que também são muito macabras e são mais lógicas também. Existe a possibilidade de, depois da partida do John White, as coisas terem ficado muito difíceis, por escassez de comida ou mesmo por alguns ataques de nativos, e os colonos terem resolvido voltar para a Inglaterra por conta própria. E no meio do caminho terem sido pegos por navios espanhóis, lembrando que eles estavam em guerra e não sabiam, e terem sido torturados e mortos pelos espanhóis e nunca retornado para casa. Mas não há nenhuma documentação que ateste que isso realmente possa ter acontecido, né? Há também a possibilidade que eles tenham tentado voltar para a Inglaterra e tenham chegado até a Flórida e lá eles tenham se integrado a alguma tribo nativa mesmo, né? Que recepcionou eles bem e eles acabaram ficando por lá mesmo. Uma das teorias mais debatidas e também mais macabras que rondam essa história toda é de que eles tenham sido torturados, atacados e tenham sido vítimas de rituais macabros por parte de nativos americanos. Em 1937, um turista entregou ao Departamento de História da Universidade de Emory, em Atlanta, uma pedra que encontrou em um pântano enquanto viajava pela Carolina do Norte. Nela havia os seguintes escritos, abro aspas, Ananias, Darry e Virginia foram para o céu em 1590. Anne Shea. John White Gore vivia. Do outro lado da pedra havia uma mensagem descrevendo os acontecimentos após a partida de White. Os escritos na pedra descreviam o sofrimento dos membros da colônia nos 2 anos seguintes à partida de John White.
Eles haviam retornado ao continente logo após a partida do John White, justamente porque Roanoke era uma ilha, então a escassez de comida, né, e de recursos era bem maior ali do que no continente, então eles retornam para o continente, mas lá eles são recepcionados por nativos hostis. Eles sofrem com muitas doenças e são sempre afligidos por guerras e rituais de bruxaria que eram realizados por esses nativos. Isso foi levando eles à morte até que toda a colônia fosse dizimada. A pedra estava assinada com as iniciais EWD, que possivelmente poderiam ser de Eleanor White Dye, a filha do John White. Mas e essa pedra era realmente autêntica? Durante muito tempo, houve muito debate em cima dessa questão, se a pedra era realmente um artefato autêntico ou não. Na realidade, esse debate ainda existe até hoje. Mas, assim, algumas coisas, principalmente na escrita, levavam muitas pessoas a acreditar que não era da época. Porque, é óbvio, naquela época existia um tipo de escrita bem característico. E na pedra, esse tipo de escrita não era utilizado. Uma das características, por exemplo, é que naquela época não se utilizavam iniciais. E a pedra estava assinada com iniciais. Mesmo assim, com muitos questionamentos e muitos pontos que não faziam sentido, várias pessoas acreditavam, vários estudiosos e pesquisadores acreditavam na legitimidade da pedra e que realmente ali estava descrito o que aconteceu com os colonos perdidos. Em 2016, o geólogo e reitor da Universidade de Brno, Ed Sheridan, observou mais de perto a pedra que trazia a mensagem. Sheridan quebrou parte da pedra e descobriu que o interior era mais claro que o exterior, o que significa que a inscrição original teria sido mais óbvia quando foi feita pela primeira vez. No entanto, o texto é mais escuro que o interior, sugerindo que foi feito há muito tempo e que desde então está desgastado. Embora um escurecimento semelhante possa ser alcançado usando produtos químicos, os métodos para fazer isso são muito complicados e exigiriam certa experiência. O Sheridan, ele acha que isso pode ser um indício de que a pedra realmente tenha sido escrita por alguém que fazia parte dos colonos, porém, como eu disse para vocês, a linguagem e o uso das iniciais ainda levanta questionamentos. Então, até hoje não se sabe se essa pedra é legítima ou não. Em 2009, um arqueólogo amador da ilha de Hatteras, que é o nome atual da ilha de Croatoan, ele iniciou um projeto para provar que os colonos foram realmente para Croatoan e se integraram aos nativos de lá. E nesse mesmo ano eles iniciaram várias escavações à procura de artefatos que pudessem comprovar que isso era real. O projeto descobriu vários itens do século XVI, como anéis de cobre, cabos de espada, brincos, ardósias para escrever e vidros. Vários desses artefatos eram itens femininos, o que daria mais força a essa teoria, já que a colônia de Roanoke, de 1587, foi a única colônia daquele período do século XVI que teve mulheres que faziam parte, né, do grupo. Porém, muitos pesquisadores e especialistas na área dizem que não dá para afirmar com precisão a data dos objetos, né, de que época esses objetos são. E isso meio que enfraquece a teoria. A teoria definitivamente não dá para ser comprovada só por conta dos artefatos. Mas vocês acham que acabou? É óbvio que não, porque a teoria mais intrigante, na minha opinião, é essa que eu vou contar para vocês agora. Como eu disse para vocês, o John White ele era um artista e cartógrafo. E um dos mapas que ele fez é considerado um dos mapas mais perfeitos da época dele. E não sei se vocês têm conhecimento disso, mas fazer mapa naquele período não era uma coisa muito fácil. Você não tinha satélite, nem nada assim que pudesse te ajudar. Era tudo feito à mão, requeria muita observação. Os cartógrafos precisavam viajar, ir fazendo observações, anotações e desenhando todo o rolê à mão. E isso levava anos para ser feito. Esse mapa que eu disse para vocês, do John White, que é tido como um dos mapas mais perfeitos daquela época, foi um mapa feito em aquarela e datado do ano de 1585.
Ele é conhecido como mapa La Virginia Pass e é parte do acervo permanente do Museu Britânico. Em 2012, esse mapa virou notícia porque os pesquisadores, analisando ele de uma forma mais detalhada, descobriram uma estrela de 4 pontas escondida no mapa. A estrela de 4 pontas era utilizada pelos cartógrafos daquela época para indicar locais onde existiam fortificações, né? A construção de um forte, de algo assim. O mais intrigante dessa história toda é que essa cruz ela estava escondida, ela não estava aparente. Naquela época, como eu falei, produzir um mapa era um rolê muito complicado. Então, quando o cartógrafo ele cometia um erro, ele não descartava todo o trabalho. Ele ia lá, pegava um pedacinho de tela, colava em cima do erro e desenhava por cima, né? Então, dava continuidade para o rolê de boas. O problema é que nesse mapa especificamente tinha um pedacinho de tela ali colado por cima e até aí tudo bem. Só que embaixo desse pedacinho de tela tinha a estrela de 4 pontas e na tela, por cima dela, foi desenhado com uma tinta transparente a mesma estrela. Então, o questionamento é por que ele desenharia com uma tinta transparente, né, a estrela, indicando que ela estava ali, se foi um erro. A teoria diz que ele colocou aquilo lá de propósito, que existia talvez uma fortificação naquele local, ou mesmo houve ali uma especulação, uma ideia de se construir uma fortificação naquele local e teria sido o lugar para onde os colonos tinham fugido. A teoria também fala que ele colocou aquela tinta transparente na intenção de que só pessoas que sabiam disso iriam perceber, porque eles precisariam reagir, né? Fazer com que aquela tinta reagisse com alguma coisa para que ela fosse descoberta. É como se fosse um apito de cachorro. Não sei se vocês sabem o que é um apito de cachorro, vou explicar rapidinho aqui para vocês. Mas apito de cachorro, no literal, é um apito que emite uma frequência sonora que só os cachorros conseguem escutar. Em linguagem, assim, da internet, é basicamente quando você faz uma referência específica em um post, por exemplo, e só pessoas que de uma mesma bolha vão entender. Então, por exemplo, você curte anime, então você faz uma referência que, a olhos nus, para pessoas que não conhecem animes, não vai fazer diferença nenhuma, mas para uma pessoa que também é fã de anime, ela vai conseguir entender. É tipo isso. Nesse caso, o John White teria colocado esse apito de cachorro no mapa para que ele não fosse descoberto por qualquer pessoa, mas somente por pessoas que sabiam da existência desse forte ou por pessoas que ele indicasse, né, para quem ele contasse que existia aquela indicação no mapa. E parece que funcionou, já que demoraram séculos para que essa estrela fosse descoberta, né? É um mapa de 1585 e a estrela de 4 pontas só foi descoberta em 2012. E o que acontece? Os pesquisadores, eles foram até o local indicado ali no mapa para ver se existia realmente algum vestígio dos colonos ali. E o mais impressionante de tudo é que eles realmente encontraram algumas coisas que poderiam confirmar que os colonos realmente estiveram naquele local. Eles então vão até o local indicado no mapa do John White pela estrela de 4 pontas e fazem diversas expedições exploratórias. E lá eles conseguem recuperar muitos artefatos, diversos artefatos que poderiam realmente terem pertencido aos colonos de Roanoke. Isso porque esses artefatos, eles não batiam com os objetos que eram utilizados pelos primeiros colonos oficiais daquela região. Oficialmente, aquela localidade ela só começou a ser colonizada na segunda metade do século XVII. Porém, os artefatos encontrados datam ali mais ou menos do final do século XVI, que é quando os colonos de Roanoke chegaram até a América e desapareceram. Então, assim, faria sentido que talvez eles estivessem ali? Faria, só que tem algumas questões que podem refutar também essa teoria. Muitos especialistas dizem que os nativos americanos, eles pegavam qualquer objeto que eram dos colonizadores
e levavam para suas tribos e para suas casas. E talvez esses objetos estivessem rodando ali já há muito tempo, né? E que não eram de nenhum colono, e sim dos próprios nativos. Ou mesmo que eram objetos antigos dos colonos que tinham ido ali na segunda metade do século XVII. Já que definir essas datas é um pouco complicado, né? Porque tem coisas que realmente são antigas, né? Principalmente naquela época. Então, esses artefatos não provariam que os colonos haviam migrado para o continente e que teriam se integrado aos nativos ali naquele local e vivido lá o restante de suas vidas. Até hoje não se tem uma resposta do que realmente aconteceu aos colonos de Roanoke, se eles desapareceram, se foi algo sobrenatural ou se eles realmente partiram para algum lugar, né, devido a alguma circunstância que obrigou eles a fazerem isso e acabaram se integrando à vida naquele local e nunca mais conseguiram se comunicar com a sua terra natal, a Inglaterra, ou com os seus familiares. E é óbvio que as diversas adaptações feitas no cinema, para programas de TV como Supernatural, por exemplo, em livros, várias referências que são feitas a esse mistério em diversos lugares alimentaram ainda mais essa lenda e o imaginário de todo mundo, né? A gente gosta de criar teorias e apesar de eu não achar que tenha sido algo sobrenatural ou desse tipo, eu realmente acho que eles migraram para outro lugar ou que eles foram atacados. Para mim, a teoria que faz mais sentido é que tenha realmente havido uma retaliação dos nativos ali de Roanoke, que eles tenham realmente atacado os colonos como vingança pelo que aconteceu com a primeira expedição, né, que foi até lá. E eles tenham poupado as mulheres e crianças e elas tenham ido buscar abrigo em Croatoan, já que era uma tribo aliada deles. E, infelizmente, o John White não conseguiu chegar até lá, então ele nunca mais conseguiu ter notícias da sua família. Mas eu quero saber o que é que vocês acham. Quero saber o que é que vocês acham que aconteceu com os colonos perdidos. Comentem aqui embaixo, por favor, para a gente bater um papo e eu saber aí a opinião de vocês, que eu vou gostar muito de saber. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Creep On. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.